Hoje nós vamos falar sobre um dos benefícios que eu confesso é o meu queridinho, é um dos benefícios que eu mais gosto de fazer, porque ele atende aí realmente uma boa parte de pessoas carentes e que necessitam aí de um apoio governamental para poder suprir a sua subsistência. Hoje nós vamos falar então sobre o BPC-LOAS, que é o benefício de prestação continuada, e que é concedido aí a idosos ou a deficientes, desde que preencham os requisitos para sua concessão. E mais especificamente dentro desse tema, nós vamos falar sobre quantas pessoas do mesmo grupo familiar podem receber este BPC. Então, se esse tema te interessa, eu te convido a ficar até o final desse vídeo, porque no final desse vídeo eu vou dizer para você quais são as pessoas que realmente pertencem a este grupo familiar. Eu vejo que é muita dúvida aí com relação aos membros desse grupo familiar e muitas pessoas deixam de requerer esse benefício porque acham que somente uma pessoa pode pedir o benefício. Meu nome é Alcileia Fernandes, sou advogada e aqui eu tento te deixar muito bem informado sobre os seus direitos. Se você não é inscrito no canal, eu já vou te pedir aquela gentileza para você se inscrever, porque isso ajuda bastante nós, produtores de conteúdo aqui na plataforma do YouTube. E depois que você apertar nesse botãozinho vermelho aí para se inscrever, eu já te peço também para você apertar o sininho e ativar as notificações, porque cada vez que eu fizer um vídeo como esse, você vai ser lembrado. E se ficar alguma dúvida, deixe aí nos comentários que nós vamos respondendo aí na medida do possível. Sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Bom, primeiro vamos falar o que é o benefício de prestação continuada, né? Que é o BPC, que muita gente conhece como LOAS. Quem tem direito a receber esse benefício e quais são as pessoas que podem receber dentro de um mesmo grupo familiar. O BPC-LOAS, o benefício de prestação continuada ou benefício assistencial ao idoso e ao deficiente, ele é concedido para pessoas de baixa renda, mesmo sem nunca ter contribuído para o INSS e que não tem condições de suprir aí a sua subsistência, as suas necessidades básicas, nem tê-la provido por algum membro da sua família, tá? É concedido aí para idosos a partir de 65 anos de idade e para deficientes. Então, esses dois são os primeiros requisitos para que você tenha direito a receber o BPC-LOAS, tá? Ser pessoas de baixa renda, inscrito lá no CAD único, que você faz a sua inscrição no CRAS da sua cidade, Centro de Referência e Assistência Social, levando aí a documentação do seu grupo familiar, mas isso é um tema de um outro vídeo aí que a gente pode fazer, se vocês quiserem, é só deixar aqui nos comentários que eu faço um vídeo falando quais são os documentos necessários para que você faça a sua inscrição lá no CRAS. Bem, tendo preenchido aí os requisitos para a concessão desse benefício, surgem muitas dúvidas com relação aos membros da família. Se somente uma pessoa pode receber ou se outras pessoas podem receber, tá? Então, o que é importante a gente observar antes de chegar nessa conclusão? Quem são as pessoas que fazem parte do grupo familiar? Porque grupo familiar não compreende todas as pessoas que moram na mesma casa. Às vezes nós temos avós, tios, primos, netos que moram numa residência, mas todas essas pessoas não fazem parte do grupo familiar. O grupo familiar, ele é composto de cônjuges ou companheiros, cônjuges, pessoas casadas ou companheiros, aquelas pessoas que vivem juntas, né, em união estável ou mesmo sem união estável, que com a intenção de formar aí uma família. Pais, tá? Na ausência dos pais, madrasta ou padrasto, irmãos solteiros, filhos
e enteados solteiros, tá? E menores tutelados também, desde que vivam aí no mesmo ambiente familiar. Então, essas pessoas fazem parte do grupo familiar. Pessoas que vivam na mesma residência e que não fazem parte desse rol, elas não são grupo familiar. E por que é importante saber quem é grupo familiar aí dentro da sua família? Porque quando você vai requerer o BPC, um dos requisitos é que a renda per capita, ou seja, a renda por cada membro da família, não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo. Agora, em 2022, a gente ainda consegue que o valor da renda por cabeça, né, por membro da família, seja de até meio salário mínimo. Mas o requisito legal, na hora que você vai requerer de forma administrativa no INSS, é que a renda por cada membro da família não seja aí superior a 1/4 do salário mínimo. Então é importante que você saiba quem faz parte desse grupo familiar, porque na hora de fazer a divisão da renda, para poder saber se está dentro desse limite de 1/4 do salário mínimo ou de meio salário mínimo, você vai precisar dividir essa renda entre esse grupo familiar. Então, se você tem aí no grupo familiar pai, mãe e mais 2 irmãos, um exemplo, e somente o pai trabalha, então você vai precisar pegar a renda desse pai, desse chefe de família, e dividir por esses 4 membros, para poder ver quanto que dá aí a renda per capita. Então, esse é o cálculo. Lá na justiça, na esfera judicial, ainda há a possibilidade de se conseguir o BPC em alguns casos, mesmo que a renda ultrapasse o valor de 1/4 do salário mínimo. Como eu falei, em 2022 é possível que essa renda por pessoa seja de até meio salário mínimo. E também pode ser discutido no judicial outras questões, como por exemplo despesas com medicamentos, fraldas geriátricas, a depender aí do caso de cada família. Mas no administrativo o que prevalece é o critério de renda de 1/4 do salário mínimo, tá? De até 1/4. Mas eu vou falar aqui agora, no final desse vídeo, se mais de uma pessoa desse grupo familiar pode receber o BPC. A resposta é que sim, tá? Vamos supor que tenha um idoso nesse grupo familiar que receba aí o BPC e a esposa também é idosa e quer fazer o requerimento desse BPC. Se ela tiver inscrição no CAD único, tá? E preencher os demais requisitos, né, a documentação necessária, ela vai poder requerer esse BPC, porque a renda de um salário mínimo recebida pelo esposo não vai entrar aí no cômputo, né, do critério de renda. Essa renda do esposo, ela vai ser excluída dessa soma. Então, a esposa pode receber. Ela só não vai poder receber se existir aí nesse grupo familiar, né, além do esposo, tiverem outras pessoas que fazem parte do grupo familiar e a renda, então, exceder aí a previsão legal que eu falei, de 1/4 do salário mínimo ou exceder também meio salário mínimo, aí ela não vai conseguir. Mas se essa renda familiar, né, se o grupo familiar que compõe a família dessa esposa for de pessoas que a renda familiar não ultrapasse 1/4 do salário mínimo no administrativo ou meio salário mínimo para ser discutido lá no judicial, ela consegue receber esse BPC. O que eu quero que fique claro é que o recebimento do BPC por um membro do grupo familiar não impede que outro receba, desde que os requisitos sejam preenchidos. Também aconteceu aí uma benéfice, né, para quem vai querer requerer o BPC, no sentido de que
Quem recebe qualquer outro benefício, seja aposentadoria, pensão, BPC, no grupo familiar de até um salário mínimo, também não impede que outro membro receba. Ou seja, se o esposo aí recebe uma aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição no valor de um salário mínimo e a esposa fizer jus ao BPC, esse um salário mínimo recebido pelo esposo não vai impedir que ela tenha direito aí ao BPC, tá? Então, esse é o vídeo de hoje, gente. Eu espero ter ajudado vocês aí, vocês que querem requerer o BPC, que tenham direito. Procure aí um profissional de sua confiança, procure deixar a documentação em dia, principalmente com relação ao CAD único, né, a inscrição no CRAS, para que você, ao requerer o benefício, tenha o seu benefício concedido. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!